pessoal? Hoje a nossa aula é sobre avaliação escolar. A avaliação escolar, hoje, de acordo com as políticas públicas, né, com a Base Nacional Comum Curricular, ela tem uma concepção. Porém, antigamente, nós tínhamos uma outra concepção. Antigamente, a gente via a avaliação nesta concepção aqui, né, de caráter classificatório, que excluía os alunos do processo de aprendizagem e da escola mesmo. Quando classifica o aluno, quando tu dá nota, quando tu realiza uma avaliação só no final do processo, né, ou lá no final do bimestre, não possibilita que ele vá recuperando, né, ou vá se desenvolvendo, vá observando, vá refazendo, o professor mesmo modifique sua prática, a gente vai contribuir para essa exclusão dos nossos alunos e classificar. Porque essa avaliação classificatória é justamente atribuir nota, dizer se é bom, se é ruim, se é apto, se não é apto, e é só lá no final do processo, não dá uma tentativa nova, não dá uma possibilidade nova de o aluno construir conhecimento. Atualmente, e aí eu sempre faço essa fala, dentro das políticas públicas, né, dentro dos documentos de educação, os nossos autores que estudam avaliação, e que a gente vai ver todos aí, que as bancas pedem, né, que a sua banca pede também, eles trazem uma avaliação com caráter cumulativo, que vai acumulando, né? Acumulando, não, cumulativo no sentido de que vai, ao longo desse processo, entrando conhecimento que vai complementar e vai aumentar o grau de dificuldade. Eu não começo na matemática pela divisão, lá pela tabuada, lá pela regra de sinais. É um processo cumulativo. Eu vou aprender adição, eu vou aprender a construir número primeiro, né? Se eu vou estar falando aí de aritmética, eu vou construir o número. Vai ter seriação, classificação, um monte de coisas antes. Construção de número, e aí eu vou aprender os cálculos. Eu vou adicionar, eu vou subtrair, eu vou multiplicar, eu vou dividir. Vai entrar a tabuada. Para eu chegar lá na regra de sinais, vai ter todo um processo de uma caminhada para eu poder chegar nesse conhecimento. Então, é um processo cumulativo por isso. Né? É um processo cumulativo porque vai entrando novos conhecimentos que eu vou precisando do anterior. Então, a avaliação vai seguir esse processo cumulativo e contínuo de aprendizagem. Uma continuidade. Ao longo do processo, eu vou avaliando os meus alunos, vou dando a possibilidade de que eles me demonstrem se eles estão aprendendo ou não. Eu vou levar aspectos qualitativos em conta no processo de avaliação, de acordo com as políticas públicas, sobre os quantitativos. A qualidade é melhor que a quantidade. A observação, o meu registro, o meu acompanhamento qualifica o meu trabalho, e não só a quantidade de nota lá no final do processo. Ao longo do período, eu vou avaliar os meus alunos com vários instrumentos, não, né, sobre os eventuais provas finais, que era lá, ó, do classificatório, que era só no final do período, só a prova final. Eu não, agora, nas políticas públicas, elas nos trazem, né, os estudiosos, que é ao longo do período que eu preciso ir avaliando. A eventual prova final, às vezes só aquela não traz o que o meu aluno aprendeu. Ele não estava num dia bom, ele estava com dor, ele não dormiu bem. Se eu acompanho meu aluno, eu sei se ele faz as atividades, se ele compreendeu no dia a dia porque ele participa das minhas aulas. Eu estou ali acompanhando. E a avaliação hoje é para formar os meus educandos. É uma avaliação formativa, que contribua com a formação deles. E se é formativa, eu vou acompanhar ao longo desse processo, desse período, e vou possibilitar para mim, professor, rever, para eu, né, rever a minha prática pedagógica. Se ele não está indo bem, uma turma toda não foi bem, a culpa é dos alunos ou do professor? A gente sempre tem que refletir. Um não foi bem, ainda assim eu vou dar uma nova possibilidade, vou interagir, vou ver uma prática que vai contribuir. Mas uma turma inteira não foi bem. É eu ou eles todos que estão errados?
e a gente revê a prática. A avaliação, então, né, ela precisa usar o erro como alerta. O erro não é uma coisa ruim. O erro mostra para o professor que tem alguma coisa que precisa ser revista na sua prática pedagógica. Não está funcionando aquilo que eu estou utilizando. Então, eu vou aproveitar o erro como uma estratégia didática para que o meu aluno possa aprender. Eu uso o erro para o aprendizado do meu aluno, né, como meio de ele aprender, de uma estratégia, de um jeito que eu possa chegar nesse aluno com algum recurso, com alguma metodologia que vá contribuir para que ele aprenda eficazmente. Se for necessário, eu vou lá na literatura procurar esse tipo de erro que o meu aluno está cometendo e vou verificar. Se eu não sei, né, de que maneira ajudá-lo, tem a literatura para isso. Então, o erro é uma possibilidade de desenvolver o meu aluno, né, cognitivamente, e de facilitar o desenvolvimento dele. Porque ele me mostra o que ele não consegue e me dá a chance de ir atrás, de contribuir para que ele alcance, né, que ele construa o aprendizado que ele não consolidou. O Lucchesi é um dos estudiosos em educação, e nós vamos ver aí os principais, né, que a sua banca costuma cobrar. O Lucchesi diz que o processo avaliativo tem que apresentar diversos instrumentos e oportunidades. Então, não é uma prova só, não é uma vez só. E explorar diferentes habilidades e competências. É uma prova oral, é uma prova escrita, é dissertativo, é argumentativo. Várias possibilidades, é objetivo. E assim eu vou identificar o que se desenvolveu ou não do meu aluno. O instrumento avaliativo, ele tem que trazer o que foi ensinado, né, o conteúdo ensinado e aprendido. Aquilo que eu notei que eu ensinei, que os alunos aprenderam. Não adianta, notei que a turma inteira não aprendeu, eu vou dar na prova o que ela não aprendeu. A não ser que eu queira justamente ver o erro. Mas a gente usa um conteúdo aprendido e ensinado para que os alunos demonstrem ali o seu conhecimento. Eu vou usar na minha avaliação a metodologia que os alunos conhecem, porque eu uso ela no meu dia a dia, então eu posso cobrar. Eu não vou trabalhar de um jeito na sala de aula e trazer uma prova completamente diferente no dia da prova. Porque daí eu vou estar, né, com o instrumento já prejudicando, o aluno nunca viu aquilo. Assim como a complexidade do que eu ensino vai ser o que eu vou cobrar. Trabalho com desenho de unidade, desenho de unidade, desenho de unidade, vou lá para a prova, vou com unidade de milhar, o aluno não construiu. Ele olha aquilo lá, nem sabe que número é aquele. Então, eu ensino e cobro do mesmo jeito. A avaliação para o Lucchesi, questão de prova, precisa investigar e intervir. Eu investigo o que o meu aluno não sabe e intervenho para que ele aprenda. Eu investigo o que ele não aprendeu e trago estratégias, metodologias, jogos, atividades para que ele possa aprender. Ainda, né, de acordo com o Lucchesi, a primeira coisa que a gente faz numa avaliação é diagnosticar. Saber como que o aluno está, né? O que ele aprendeu, o que ele não aprendeu. A gente vai coletar dados suficientes e relevantes para compreender o erro que ele ainda não consolidou de aprendizagem. Vai escolher instrumentos avaliativos, né, que sejam para montar uma avaliação adequada para o meu aluno, para esse erro. Eu preciso saber utilizar os instrumentos avaliativos. Porque essa avaliação adequada, ela vai me dizer exatamente o que o aluno aprendeu ou não. Então, não pode ser qualquer instrumento. Com base nos objetivos, nas concepções que eu tenho, nas habilidades que eu quero que o meu aluno desenvolva, eu vou pensar no instrumento avaliativo. Eu quero que o meu aluno demonstre para mim se ele compreende, né, a escrita
Eu não vou dar uma prova objetiva para o meu aluno, não vai demonstrar isso para mim. Quero ver escrita do aluno e compreensão, eu preciso dar uma prova que ele disserte, que ele escreva. Ainda que a objetiva envolva a compreensão, não tem a escrita. Então, o instrumento tem que ser condizente. A avaliação da aprendizagem, ela não é para ser destrutiva, ela é para ser construtiva, para usar o erro como um processo de auxílio desse professor. Ela precisa ser dinâmica, com vários instrumentos. Ela precisa incluir. O aluno não tem que se sentir mal com a avaliação. Ele tem que se sentir bem, porque ele sabe que mesmo que ele erre, o professor vai ajudar depois. Não vai expor, não vai menosprezar, vai tratar aquele erro dele como algo que vai ser superado. Então, ela vai ser uma avaliação diagnóstica, vai ajudar ele nesse processo de construção desse erro em aprendizagem. O Lucchesi ainda, opa, a professora passou o slide aqui, agora sim. O Lucchesi diz aqui para nós que na avaliação, o diagnóstico e a decisão são indissociáveis. Eu vou diagnosticar e eu vou decidir o que eu vou fazer. Eu vi o que o aluno não sabe. E aí eu preciso de saber o que eu vou fazer para resolver o problema dele. E ele é muito crítico com os exames, né? Enem, as provas de concurso que você vai fazer, que eu já fiz muitos, ele acredita, né, que são extremamente classificatórios. Eles não dão a chance para a gente levar o erro depois, né, como uma possibilidade de a gente aprender. Porque só aquele dia, só aquela vez, só aquela prova. Então, ele é super crítico com os exames, porque eles não dão a possibilidade de a gente crescer com erro. Errou e está desclassificado, acabou a nossa chance, né? Acabou a nossa vez. Ele faz uma crítica muito dura a esses exames, essas classificações, porque nos classificam. Vai ter uma classificação, uma posição, primeiro, segundo, tu passou, tu reprovou. Então, ele é muito crítico com esses exames, os vestibulares também. E ele diz, então, que esse ato de examinar se volta para o passado, no sentido que só quer saber o que a gente já aprendeu, né? Nós educandos, e aí eu coloco nós como concurseiros. O que a gente não aprendeu não traz nenhum interesse, porque o que ele defende? Que o erro tem que ter um interesse do professor para que o aluno desenvolva. E o exame não quer nem saber. Ou tu mostra que tu sabe, que tu não sabe, então vai reprovar. E ele acredita que aquilo que a gente não sabe é que justamente tem que ser o interesse do professor. A próxima autora é a Hoffman, né? A Jussara Hoffman. Ela fala da avaliação mediadora. Essa avaliação é para o acompanhamento e a observação do aluno. Ela vai partir dos conhecimentos prévios, daquilo que o aluno traz com ele para a escola, da bagagem, para a construção de aprendizagem. A avaliação mediadora, né, vai acompanhar e vai observar e vai partir desses conhecimentos. O instrumento avaliativo da avaliação mediadora principal vai ser o registro, né, o que o professor anota desse aluno. Ele está observando, né, está acompanhando e está registrando, está anotando o que o aluno está desenvolvendo, aprendendo, esse processo de construção do conhecimento, esse desenvolvimento do aluno, que é registrado pelo professor, é o instrumento melhor e mais relevante desse processo avaliativo. E ela é muito crítica à avaliação que se fundamenta apenas em fundamentos burocráticos. A registro, prova, teste. Né? Ela não acha que tem que ser burocrático, não é para ser, né? Não é para ser. Ela acha que tem que ter reflexão, porque quando a gente faz um monte, talvez não tenha nem sentido aquele monte de avaliações. Ela acredita que acompanhar passo a passo
anotar, esse registro de anotação é muito mais importante quando a gente consegue orientar esse aluno sem cercear, sem intimidar, do que ficar fazendo prova, que daí o aluno se sente até intimidado, porque tem muita prova, é muita pressão, é muita nota, é muita coisa. E às vezes ali no acompanhamento, vendo, olha só, o João aprendeu a escrever um nome. Nossa, o João está começando a formar as primeiras palavras. Eu vou anotando, e eu não estou pressionando. Ele está desenvolvendo e eu estou anotando, eu estou registrando. Dia 1º, o João escreveu o nome. Dia 15, o João juntou as primeiras sílabas. Que ele não fazia, ele leu a primeira palavra. E assim eu vou registrando sem pressionar esse aluno. Ela também fala, né, no livro Avaliação, Mito e Desafio, que avaliar existe uma problematização, que é refletir e agir sobre esse ato avaliativo. Eu pego a avaliação do meu aluno, eu vou pegar a avaliação do meu aluno e eu vou corrigir, vou olhar os erros, os acertos, e eu vou agir, mas depois que eu refletir, por que ele errou? O que eu preciso fazer? Depois que eu fizer esse processo de reflexão, eu vou agir sobre esse erro para que o meu aluno aprenda. A avaliação, né, e a construção do conhecimento tem que partir do potencial que o aluno tem, daquilo que ele está me apresentando, e também dos interesses que ele tem. Os alunos têm interesses, tem coisas que eles gostam, e isso vai motivar o meu aluno a aprender. Quanto mais eu trago coisas do seu interesse, da sua relação, do seu dia a dia, né, que mais motivado ele vai estar, mais integrado ao processo de ensino e aprendizagem, e isso vai contribuir lá para o final, para a avaliação. Né? Na verdade, para a construção do conhecimento, porque a avaliação vai estar acontecendo ao longo desse processo, mas para os resultados que essa avaliação precisa satisfatórios para que aquele aluno realmente consolide o conhecimento. E errar é um meio de se desenvolver. Isso que é uma coisa que a gente precisa desconstruir, mas eu errei. Mas quando a gente erra, é um meio da gente olhar e saber, poxa, mas eu errei e agora eu sei que eu não vou mais errar. Porque eu achava que era isso, e não é. Eu tive a possibilidade de ter certeza que não era uma coisa que eu estava pensando errado. Posso procurar mais sobre o tema? Isso vale para o concurso. A gente tem que errar antes. Fazer um quiz, né? Fazer as questões. Quando a gente erra, não é o fim do mundo antes da prova. Né? A prova, infelizmente, lá, como diz o Lucchesi, né, os exames, é aquilo lá naquela hora. Infelizmente ou felizmente é daquele jeito que é o processo seletivo hoje, está dito lá na Constituição Federal. Porém, o erro antes possibilita que a gente vá atrás para compreender mais aquilo que a gente não sabe. E para o professor, para você que vai ser nomeado, é um erro que vai possibilitar fazer as intervenções pedagógicas que o aluno precisa naquele momento. As intervenções que ele precisa para aprender. Se ninguém intervir, ele não vai sair daquilo. Ele não vai evoluir, ele não vai desenvolver. E é para isso que a gente é professor, para contribuir para o processo de ensino e de aprendizagem, né, para a evolução dos nossos alunos. Essa foi a primeira parte da nossa aula sobre avaliação. Eu vou continuar na volta com o Zabala. O Zabala vai falar de uma avaliação aí democrática, integradora, mas a gente volta na segunda parte da aula sobre avaliação, ok? Até a próxima aula.